Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais um aulão. Para quem ainda não me conhece, sou Lana Rezende e nessa apresentação eu vou te explicar em detalhes como utilizar o poder das emoções para preparar crianças para o futuro. Você irá entender como desenvolver habilidades extremamente importantes hoje para o crescimento pessoal, profissional e financeiro de seus filhos amanhã. Além disso, para você que já é profissional da educação parental, eu vou te apresentar uma oportunidade de como você pode ajudar outros pais a desenvolver essas habilidades e ainda ser altamente remunerado por isso. Mas antes de começar, deixa eu te explicar onde eu cheguei nessa estrutura. Vou compartilhar aqui para vocês a nossa tela. Em 2017, eu estava no auge da minha vida profissional, administrando 3 empresas e muito bem financeiramente. Em um casamento com padrões normais. Meus filhos ainda pequenos, na fase mais desafiadoras que eu já tinha passado até então. Meus filhos na época tinham 7, 3 anos, mais ou menos. Os dias foram passando e esses padrões familiares faziam com que eu me dedicasse mais ao trabalho e mantivesse minha família distante, chegando sempre mais tarde e saindo mais cedo. Os finais de semana sempre arrumava algo para fazer ou até mesmo viajar. Foi aí que eu comecei a ficar incomodada com isso, com minhas escolhas, o que estava acontecendo. Eu não conseguia mais viver naquela situação. Isso me frustrava. Eu não conseguia ter um lar harmonioso, filhos obedientes, filhos respeitosos e com resultados escolares satisfatórios. Foi aí quando eu conheci o Tony Robbins, não sei se você já conhece, Daniel Goleman, Paulo Vieira, entre tantos outros. E entendi naquele momento que saber sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, gestão administrativa, gestão financeira, gestão de marketing, de RH, nada era suficiente quando se tratava de família. O que aconteceu? Após muitos anos de estudo, cursos, livros e aplicar inicialmente em minha família, eu decidi desenvolver um método que eu chamo de ICP, método ICP, Inteligência do Comportamento Positivo, que vem gerando resultados em várias famílias na jornada da educação infantil e de adolescentes, com foco na prática e no resultado comportamental de crianças e adolescentes. Porém, chegamos em 2020, onde a pandemia aumentou o quadro de depressão e ansiedade familiar. E chegou um ponto que eu não conseguia mais atender a demanda. Estamos falando de famílias, famílias inteiras. E uma pessoa só, gente, infelizmente não consegue atender a toda essa demanda. Imagina, mãe, pai, avô, babá, enfim, tios, além da criança. O que eu faço? Porque o meu grande desafio diariamente é criar técnicas e ferramentas para poder melhorar a vida das famílias. E eu vi ali naquele momento que eu precisava criar algo que aumentasse o alcance. Foi aí que eu decidi investir no modelo de negócio, que além de ajudar pais na jornada da educação, a proposta é formar e especializar pessoas, a comunidade, profissionais nessa missão, onde o profissional poderá atender e ajudar outros pais a transformar esse conhecimento em várias fontes de lucro. Por exemplo, livros, e-books, cursos, palestras. Mas por que eu estou dizendo isso? A maioria das pessoas sabe o quanto é importante os primeiros anos de vida de uma criança. Muitos já entenderam que grande parte das experiências vividas na infância irão impactar positivamente ou negativamente o futuro dessas crianças. Mas o que poucos sabem é que as emoções têm um papel fundamental nesse período. Mas do que é isso? Muitas pessoas não fazem a mínima ideia de como se apropriar do poder das emoções para preparar melhor suas crianças para o mundo. Eu vou te explicar melhor.
Vamos compartilhar aqui. Nossas emoções são como um motorzinho que nos guia na vida, influenciando 90% das nossas escolhas e decisões, e nos ajudam a lidar com o mundo ao nosso redor. A importância de expressar emoções de forma saudável e como isso pode impactar positivamente a vida das crianças, promovendo seu bem-estar emocional, social e cognitivo ao longo da vida, é o maior desafio dos adultos. Ensinar habilidades e competências emocionais às crianças para o seu desenvolvimento infantil de forma saudável, destacando a validação de todas as emoções. Há adultos que infelizmente, eles não validam os sentimentos bons e nem os sentimentos ruins. O que eles fazem? Eles passam despercebido. Porque se uma criança está chorando, é mimizenta, se ela está reclamando, se ela está criticando, então, hoje, o número de rótulos está cada vez maior. E os rótulos nada mais é do que o bullying. E o primeiro bullying, ele vem da base, da família. Então, é crucial aprender a importância das emoções, da validação dessas emoções. Ensinar habilidades e competências emocionais desde cedo é essencial para ajudar as crianças a entenderem e expressarem suas emoções de forma saudável. Isso é fundamental para o seu bem-estar mental e emocional ao longo da vida. Uma das principais razões pelas quais é importante ensinar habilidades emocionais às crianças é que elas aprendem a reconhecer e validar suas próprias emoções e as emoções dos outros. Isso permite que elas compreendam que todas as emoções são válidas e que é normal sentir uma ampla gama de emoções, como felicidade, tristeza, raiva, medo. Isso ajuda ao que as crianças a desenvolverem uma relação saudável com suas emoções, permitindo que elas expressem de maneira adequada e reagem a cada situação. Permitir que as crianças expressem suas emoções sem julgamento é fundamental para o desenvolvimento de uma relação saudável com suas emoções no presente e principalmente na fase adulta. A quantidade de adultos frustrados, decepcionados, amargurados, deprimidos, ansiosos e tudo isso devido a uma dificuldade de gerenciar, de lidar com as suas próprias emoções. Então, eu separei aqui 6 exemplos de habilidades que as crianças podem adquirir ao aprender habilidades emocionais. Por exemplo, identificação emocional. As crianças aprendem a reconhecer e rotular suas emoções, identificando em si e nos outros. Isso ajuda a aumentar sua inteligência emocional e os capacita a entender, a gerenciar emoções de forma adequada. Segundo, regulação emocional. As crianças aprendem estratégias. Elas aprendem estratégias para regular suas emoções, como a meditação profunda, a meditação por representação, o uso de palavras e a busca de apoio quando necessário. Isso ajuda a evitar, por exemplo, explosões emocionais e desenvolver habilidades de autorregulação. Imagina uma criança sabendo lidar com as emoções de forma consciente, aprendendo isso durante toda a sua formação. Terceiro ponto, expressões emocionais saudáveis. Eu acho que eu não estou compartilhando, né? Vamos lá, aqui. Expressões emocionais saudáveis. As crianças aprendem que é seguro e toleram suas emoções de forma saudável,
como falar sobre o que estão sentindo ou desenhar o que estão vivenciando. Isso permite que expressem suas emoções de forma construtiva e evita o acúmulo de emoções negativas. Eu recebo muitos pais e quando eu peço os desenhos das crianças, por ali a gente já começa a interpretar o que a criança está sentindo, se ela se está passando, se está acontecendo alguma coisa com aquela criança, ou no seu ambiente escolar, ou no seu ambiente familiar, ou num outro ambiente de cuidado. Então, o desenho representado ali por aquela criança, ela demonstra N possibilidades do que está acontecendo com essa criança. Às vezes negativamente e às vezes positivamente. Então, isso permite que elas expressem suas emoções de forma construtiva e evita o acúmulo das emoções negativas, como eu trouxe para vocês. A empatia. As crianças aprendem a compreender as emoções dos outros e se colocam no lugar dos outros. Nós estamos vendo aí a quantidade de crianças, adolescentes, adultos sendo invasivos, ou seja, criticando o comportamento do outro, a situação, a forma que aquela pessoa está. Às vezes a pessoa não está bem e a outra fica ali. O que você tem? O que você tem? Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa. E às vezes a pessoa só precisa de um minuto de silêncio ou ficar no canto dela. Então, a empatia ajuda a desenvolver uma compreensão, a capacidade de se relacionar com os sentimentos e as experiências dos outros. Número 5, solução de problemas. As crianças aprendem a lidar com situações emocionalmente desafiadoras e encontrar soluções construtivas para problemas. Ai, enrolei a língua agora. Em vez de reagir impulsivamente com base em suas emoções, isso ajuda a desenvolver a habilidade de resolução de problemas e lidar com situações difíceis de forma eficaz. Então, a criança que consegue por si só resolver problemas, ela consegue toda essa gama de habilidades para poder lidar com situações difíceis. O autoconhecimento. As crianças aprendem a se conhecerem melhor, identificando seus gatilhos emocionais, seus pontos fortes, seus pontos fracos e suas habilidades e potencialidades. Isso ajuda a construir uma autoimagem de forma saudável e a desenvolver o quê? A confiança em si mesmos. A quantidade de crianças que estão com a autoestima baixa. Ah, eu faço certo, eu estou fazendo certo. Ah, você me acha bonita, você me acha bonito. Você gostou, você não gostou, fica preocupada com a sua aparência e com o que está fazendo também. Isso gera uma expectativa enorme e é prejudicial para a saúde. O problema é que muitos adultos não fazem a mínima ideia. Ou pior, muitos estão prejudicando o desenvolvimento infantil em relação às emoções, com alguns tipos de comportamentos. Eu vou listar aqui alguns cenários para vocês poderem compreender melhor o que eu estou falando. Vamos lá. 3 prejuízos que crianças sem habilidade emocional levam para a fase adulta. Primeiro, minimizar ou ignorar as emoções. Existem adultos que não validam as emoções das crianças, minimizando ou ignorando o que elas estão sentindo. As crianças podem aprender que suas emoções não são importantes ou que para elas tanto faz. Isso pode levar a uma falta de autoconsciência emocional e dificuldade na expressão saudável das emoções. Lano, o que é isso? Um exemplo são adultos que desenvolvem um alto nível de expectativa em cima do outro.
E às vezes até em cima dela mesma, na esperança de reconhecimento, de validação, de pertencimento. Como eu falei, dei exemplo agorinha, se é bonita, se não é bonito, se fez certo, se não fez certo, se é melhor, se não é melhor, e assim por diante. Outro ponto é desencorajar. Desencorajar a expressão emocional. Existem outros adultos que cumprem um papel importante como modelos de comportamento para crianças. Se os adultos não expressam suas próprias emoções de forma saudável, como, por exemplo, reprimindo constantemente suas emoções ou lidando com elas de forma explosiva, as crianças podem aprender padrões de expressões emocionais equivocadas. E um exemplo são os adultos que desenvolvem a ansiedade e a depressão. Elas não sabem lidar com as situações rotineiras e que levam adultos a serem prejudicados em sua vida profissional, financeira e até mesmo em suas relações conjugais e familiares. Um terceiro prejuízo é rotular emoções como negativas ou emocionadas. Existem também aqueles adultos que rotulam certas emoções como negativas ou emocionadas. As crianças podem sentir-se envergonhadas. Você já viveu uma situação em que você se encontrava envergonhada ou às vezes culpada por experimentarem alguma emoção equivocada ali que os adultos julgaram ser equivocada? Ou que você riu demais, ou que você brincou de uma forma que não agradou os adultos e você se sentiu culpado ou envergonhada? Então, isso pode levar à repreensão ou negação de suas emoções legítimas. E aí, quando a gente começa a reprimir essas emoções da criança, a gente começa a moldá-la. Porém, se a gente molda uma criança ainda na fase infantil, ela vai querer viver o seu natural na fase da adolescência e na fase adulta e vai ter prejuízos. Os relacionamentos conflituosos entre adolescentes, pais e adolescentes, e entre adultos e sua vida relacional, profissional e financeira, é de origem adquirida na infância. E esses efeitos, eles são negativos quando não ensinados de forma correta. Não ensinados como? Com o desenvolvimento emocional certo. Um exemplo clássico são os adultos que sofrem bullying ou que praticam bullying. Vou olhar aqui para vocês. Esses adultos carregam durante toda a sua vida, toda a sua jornada, os rótulos impostos pelos familiares, pelos vizinhos, pelos professores, pelos colegas, de que não são capazes, que são bagunceiros ou que não conseguem fazer nada direito. Imagina como é a vida dessas crianças no desenvolvimento adolescente e na maturidade da fase adulta. É por isso que acontece esse número de desastre que a gente vê na televisão, em reportagens, em vizinhos. Ilana, por que isso realmente acontece? Pela falta de conhecimento, pela falta de tempo, pelo estresse, pela pressão social, pelas influências culturais e pela falta de recursos. Aqui eu trouxe alguns, mas existem vários outros. Existem vários fatores que contribuem para que os adultos cometam erros na promoção do desenvolvimento emocional das crianças. Primeiramente, não foi ensinado. Os adultos de antigamente, sem conhecimento, eles tratavam as crianças como animais. Quem é do meu curso de certificação sabe toda a história, sabe a história cultural do Brasil, onde vem esse estilo educacional,
autoritário, de briga, de correção, de gritos. Vamos detalhar algumas dessas causas? Em primeiro lugar, muitos adultos podem não ter sido ensinados ou não tiveram acesso às informações sobre a importância das habilidades emocionais e como desenvolvê-las. A compreensão das emoções e a capacidade de lidar com elas de forma saudável são habilidades que nem sempre são priorizadas na educação ou na criação de filhos. Ora, Lana, mas a gente não sabia. Ok, não sabia, mas agora sabe e vai continuar fazendo da mesma maneira? Como resultado, os adultos podem não ter a consciência ou o conhecimento necessário para ensinar e promover o desenvolvimento emocional das crianças. Mas hoje já temos esse ensinamento e está aberto, escancarado. Então veja essa reportagem que eu trouxe aqui para vocês, para poder exemplificar o motivo, o porquê desse trabalho. Paternidade na era digital, como proteger as crianças? 100% dos adultos que não têm conhecimento sofrem em lidar com as crianças e principalmente com os adolescentes. Brasil tem uma das redes mais prejudicadas a crianças e adolescentes. Grande quantidade de crianças e adolescentes brasileiros dizem que tiveram contato com conteúdo sexual, suicida ou violento nas redes. Imagina sua criança lá tendo acesso a conteúdo sexual com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos. Os prejuízos na mente dessa criança, o prejuízo na mente desse adolescente que está se desenvolvendo precocemente antes mesmo. Se a gente já tinha gravidez aos 11, imagina agora. Eu trouxe essa outra reportagem, a dor emocional. Na maioria das vezes, os adultos dizem que dor emocional em crianças é frescura mimizenta. Ora, frescura mimizenta, mas que causa depressão, que causa ansiedade, que causa estresse, má qualidade do sono, mau desempenho educacional. Por quê? Se não há qualidade no sono, se não há uma harmonia familiar, com certeza essa criança vai ter mau desempenho educacional. Ah, mas a minha criança não. A minha criança, ela tira só 10, 9, 10 é a nota dela. Mas e como é que tá o sentimento dessa criança, da autocobrança, do autorresultado? Como é que vai ser esse adolescente se cobrando o tempo todo? Como é que vai ser o relacionamento dessa criança com as outras pessoas ao seu redor? Como é que vai ser a vida profissional dessa pessoa? Nunca contente com o seu renda, com sua vida financeira. Ah, Lana, mas é bom não estar contente com a sua vida financeira. É bom, porque aí a pessoa adoece, entra em depressão, enfim, pode até se suicidar. É bom, com certeza, mas para quem é bom? Aqui é uma reportagem, eu até coloquei o link aqui para vocês, tá? Se você se interessar, você pode mandar o seu e-mail, que eu vou mandar esse conteúdo aqui para vocês. É uma reportagem aqui que eu tirei da Record, onde crianças e celulares está uma relação perigosa. Ah, Alana, não tá nem tanto assim, que aí você tá exagerando. Ok. Antes de morrer, pai perdoou o filho de 14 anos que o esfaqueou. Você tá entendendo? Antes de morrer. Então não adianta você falar, se meu filho fizer isso, eu como ele na chinela. Pai, como? Se você vai, né? Esse pai morreu. Menino de 13 anos mata mãe e irmão por ser proibido de usar o celular. Pai culpa Free Fire e Naruto. Não é o desenho, não é o filme, não é nada. Isso aqui é a falta de conhecimento da criança e do adolescente, no caso aqui desse adolescente, de como lidar com as emoções, como lidar com o ambiente, como lidar com a frustração, como lidar com a dor. Não é engole o choro, essa fase já passou, não existe mais isso. Existia
Na minha época, que não tinha televisão, só tinha rádio, a gente tinha poucos estímulos, conhecia só o que a professora e o que os livros nos passavam. Garota de 15 anos mata a mãe a facadas após ser proibida de ir à festa. Você quer o quê? Ficar trancando o seu quarto enquanto está dormindo? Com a sua família em casa? Estudante de 13 anos mata a professora e fere mais 4? Foi um estudante de 13 anos matou uma professora e feriu mais 4 pessoas numa escola estadual. Isso aqui é o que eu trouxe para vocês verem, mas existem vários outros. Na maioria das vezes, os adultos dizem que dor emocional é frescura, mas não é. É uma necessidade, principalmente na era digital, onde tudo é estímulo. Uma mensagem gera um estímulo, um vídeo gera um estímulo, uma aula, uma cor, tudo gera estímulo. Então, em segundo lugar, vem a falta de tempo, o estresse e a pressão social. Elas também influenciam na forma como os adultos lidam com as emoções das crianças. Muitos adultos podem estar ocupados com sua própria vida e com as suas responsabilidades, o que pode levar a uma falta de atenção ou sensibilidades às emoções das crianças. Isso a gente sabe. Mas isso aqui é um despertar que você precisa saber, que você constantemente, diariamente precisa. É como colocar no despertador, eu tenho que acordar. Realmente você tem que acordar para a sua família. O estresse do cotidiano, como demanda de trabalho, finanças, relacionamentos e outros desafios rotineiros, podem dificultar a capacidade dos adultos de lidar efetivamente com as emoções das crianças, gerando o quê? Reações causadas ou ignorando as emoções das crianças. E em terceiro lugar, outro fator muito importante é a cultura e a educação recebida pelos adultos. Vou voltar aqui. Vou falar agora para vocês. Além disso, alguns adultos podem ter sido criados em ambiente onde suas próprias emoções foram minimizadas ou reprimidas, o que pode influenciar na sua capacidade hoje de lidar com as emoções das crianças. Quantas mães, quantos pais não conseguem abraçar os seus filhos, não conseguem olhar nos olhos, não conseguem sorrir? Às vezes a criança ou o adolescente fez algo ali errado e ali fica uma semana de mau humor com a criança e aí não sabe diferenciar entre o comportamento, a correção do comportamento e a correção do amor, da representatividade daquele indivíduo na sua vida. E ali, a mães e pais ficam a semana inteirinha de mau humor, obrigada com o filho adolescente. O que você está ensinando para essa criança? Você pai, você mãe, você responsável, você professor. Às vezes tem professores que um aluno fez alguma coisa que ele não gostou e ele fica punindo a conta-gotas as crianças ou os adolescentes. A falta de habilidade emocional dos adultos pode estar relacionada à falta de recursos, não só ao conhecimento, como também à falta de recursos, como acesso às informações, apoio social ou serviços de saúde mental. Ah, eu não vou procurar um psicólogo porque isso é coisa de doido. Não! O psicólogo, ele ajuda as tratativas emocionais. Se você não está bem, se o seu ambiente não está bem, você precisa procurar um profissional, que seja um terapeuta, que seja um psicólogo, que seja um neuropsicólogo, enfim, neuropsicopedagogo para as crianças. Nem todos os adultos têm acesso a esses recursos, capazes de aprender e desenvolver habilidades emocionais. É sabido por todos. Por isso que eu desenvolvi essa metodologia, para que ela seja multiplicada por outras pessoas, para a gente poder alcançar e assim melhorar os nossos padrões de vida.
o que pode afetar, por exemplo, a sua capacidade de promover o desenvolvimento emocional de forma saudável das crianças. E com isso, trazer um dos maiores malefícios para a vida da criança, que é o que? O bullying familiar. O bullying familiar é que traz essas causas. Mas afinal, Lana, como resolver isso tudo? Eu já sei dessa dificuldade, eu já vivo isso, eu tenho filhos, eu tenho alunos, eu tenho clientes nos meus consultórios, eu atendo famílias. Eu não consigo, por mais que eu tente. O que acontece? Eu preparei 5 pilares simples e práticos para evitar erros que a maioria comete na hora de se comunicar de forma eficiente e gerar empatia e acolhimento. Como eu falei para vocês, há muitos pais que não conseguem se conectar com as crianças, seja por abraço, seja por elogio, seja por agradecimento. Quantos pais não agradecem os filhos simplesmente por eles existirem? Então, eu vou começar esses pilares, eles têm um objetivo real na vida das pessoas, na vida dessas famílias. Eu ensino as habilidades emocionais importantes para que a aprendizagem dos filhos, com as mudanças de algumas rotinas no dia a dia, seja eficaz. E aí, está preparada? Está preparado? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês. E então vamos lá. Primeiro passo: como resolver na prática? Comunique-se abertamente com seus filhos. Ah, eu já ouvi isso. Ok, mas e como é que eu faço? A comunicação aberta e honesta é a base para o ensino de habilidades emocionais às crianças. Quantos pais não colocam os seus filhos participantes da vida? Fala que isso não é coisa de criança, que não está na hora, que não vai entender nada. Claro que não vai entender nada, porque se você não constrói uma base, quando essa criança tiver 7, quando essa criança tiver 10, quando esse adolescente tiver 13, tiver 17, nunca vai aprender, porque nunca vai chegar a hora. E quando você acreditar que chegou a hora, você não vai ter ensinado, mas vai cobrar. Então, os pais devem estabelecer um ambiente acolhedor e seguro, para que os filhos se sintam à vontade para expressar as suas emoções e pensamentos. Isso envolve ouvir ativamente, fazer perguntas abertas e ser receptivo aos sentimentos e às opiniões dos filhos sem qualquer julgamento, como uma negociação, se você estivesse fazendo entre um adulto, com uma única diferença. A sua criança ela está em aprendizagem. A aprendizagem se dá através de perguntas para você saber o que o outro está entendendo. Uma comunicação clara e empática permite que os pais compreendam verdadeiramente as experiências emocionais de seus filhos e estabeleçam uma base sólida para o ensino de habilidades emocionais. Outro ponto é desenvolvimento da empatia e compreensão. A empatia, ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ok? E compreender suas emoções respectivamente. Beleza? Agora, os pais podem ensinar empatia aos filhos modelando esse comportamento e encorajando eles a praticá-lo também. Então, eu dei o exemplo, a criança ou adolescente erra, o que normalmente os pais fazem? Pronto, acabou, fica uma semana emburrada com a criança. E que tal mudar esse comportamento? Mostrando para a criança que é o comportamento que está errado e não o seu amor ou a importância dessa criança ou desse adolescente no recinto, seja em casa, seja na clínica, no consultório, seja na escola. Os professores têm um papel importantíssimo na construção socioemocional das crianças. Apesar da base ser construída,
nos primeiros anos pelos pais e cuidadores. Então, voltando aqui, a empatia pode ter efeito por meio de atividades como compartilhar histórias. Por exemplo, eu não vou contar para os meus filhos que eu era bagunceira, porque senão eles vão se tornar bagunceiros. Eles vão se tornar bagunceiros de qualquer forma. Agora, se você falar que você fazia isso e que de alguma forma você comece a orientar, que aqui eu não vou conseguir falar todos os pontos, mas existem estratégias e ferramentas que você compartilha com sua criança e isso não vai diminuir você, ou não vai diminuir o seu posicionamento como pai, como mãe ou como profissional. Discutir como os personagens se sentem, como você se sentia, como o fulano se sentiu, ou às vezes por meio de alguma situação normal, real ali da sua vida cotidiana. Os pais podem incentivar seus filhos a reconhecer e validar as emoções dos outros, por exemplo. Eles estão sentados numa praça, o que você acha que aquela pessoa ali está sentindo? Ou às vezes no filme, o que você acha que aquela pessoa ali está sentindo? O que você acha que essa pessoa está esperando? Mas, por favor, não vão assistir filmes de matança, tá? De estrangular. Isso não é saudável para a cabeça nem da criança e nem do adolescente. E outro ponto, como expressar as suas emoções. Se eu estou com raiva, permita a criança sentir raiva. Permita a criança demonstrar a raiva. Porém, ensine a forma de estar brava, estar frustrada, estar revoltada. Não é saindo batendo, quebrando. Acolha as emoções dos seus filhos, é o terceiro passo. É importante que os pais acolham as emoções de seus filhos, independentemente de serem positivas ou negativas. Os pais devem transmitir a mensagem de que todas as emoções são válidas e aceitáveis, e que é normal sentir uma ampla gama de emoções, seja ela boas ou ruins. Os pais querem que as crianças só sentem coisas boas. E não, a vida não é assim. A vida não é composta de só alegria, de só felicidade. As crianças, elas precisam aprender o que é frustração, o que é medo, o que é decepção. E a questão disso é saber lidar com essas situações. Os pais podem ajudar seus filhos a nomear as suas emoções, expressá-la de maneira gentil e encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas. É fundamental evitar o reprimir as emoções dos filhos. Em vez disso, incentive a expressão aberta e honesta das emoções. Porque quando você começa a reprimir as emoções, os pais, na maioria, eles me perguntam: meu filho mente. Meu filho não fala a verdade. E claro, se ele fala, você julga. Se ele comenta, você julga. Se ele comenta qualquer coisa, você, ao invés de ouvir e saber a visão dele, saber o ponto de vista dele, a primeira coisa que você faz é criticar. E eu estou falando você, pode ser você mãe, você pai, você avô, você tio, você professora, você profissional. Ensine estratégias de regulação emocional. A regulação emocional é uma habilidade importante que permite às crianças lidar com as emoções intensas e desconfortáveis hoje, para que elas tenham uma habilidade desenvolvida na fase da adolescência e na fase adulta. Os pais podem ensinar estratégias de controle emocional aos filhos, como exercícios profundos de respiração, contar até 10, pausas para se acalmar, colocar uma música, alguma atividade relaxante, correr, caminhar, desenhar. Então, é importante estar identificando os sinais negativos e substituindo esses pensamentos ou esses sinais para os sinais positivos. Vocês podem pesquisar depois, que tem um estudo que quando você está chateado e que você levanta e se posiciona, ou chateada, e levanta numa posição
de superioridade e que não quer sorrir, mas pega uma caneta e coloca na boca, automaticamente aquilo vai gerando hormônios positivos no seu organismo. E ali de um estado negativo, você em poucos minutos você já fica, você já se torna, essas emoções já se tornam positivas, por mais que elas sejam negativas. Os pais podem incentivar a várias práticas de exercício, de meditação, de reflexão. Ah, mas a minha criança é hiperativa. Claro, ela não vai conseguir no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. Mas se você, todos os dias, com a criança, faz, ensinando, porque a criança, ela aprende por modelagem. Se você manda a criança, ela não vai fazer, porque ela tende a se espelhar nos pais. Ela pode fazer para obedecer e seguir suas regras. Mas o futuro dessa criança é se tornar uma criança desobediente, impaciente, intolerante e todos os índices aí que você quiser adicionar ao nosso dicionário. E quinto e último passo é promover a resolução de conflito de forma construtiva. O que acontece? Eu comentei aqui com vocês que a maioria dos pais fazem o quê? Cobrança. Agora, o que mais acontece é quando os dois pais cobram ao mesmo tempo. Um pai ele precisa cobrar e o outro pai precisa equilibrar. Na hora que um pai está cobrando, o outro equilibra. Equilibra como? Como ensinamento, não é passando a mão na cabeça. Deixa a criança ali respirar e vai com o ensinamento. Ensinamento de comportamento, ensinamento de lidar com aquela situação, ensinamento de como poderia ter sido diferente. Leva a criança ou adolescente a refletir sobre o comportamento, sobre os resultados daquele comportamento. Os conflitos são oportunidades para ensinar as crianças como lidar com as emoções em situações desafiadoras. Os pais podem, sim, ajudar seus filhos a desenvolverem habilidades de resolução de conflitos, como identificar os seus sentimentos. O sentimento, gente, não é assim, pronto, tô com raiva. Não. Ele adquire pelos sistemas sensoriais, ou seja, pela audição, pela visão, pela sinestesia do ambiente, o que está se passando. Essa criança não vai simplesmente ficar irritada ou ficar feliz. Tem um porquê na história. É saber respeitar e identificar. Agora, que você entendeu que a solução é a inteligência do comportamento positivo, é o método ICP. Se fez sentido para você, se você entendeu esses 5 pilares de como usar o poder das emoções para preparar e desenvolver crianças para o futuro, eu tenho que falar para vocês que a educação positiva faz parte, a educação emocional, a educação comportamental, a educação socioemocional, a comunicação eficiente para jovens e a neurociências aplicada à aprendizagem. Eu quero que vocês entendam que existe uma oportunidade para você aqui no Brasil, que praticamente continua inexplorada, que é você atuar como profissional da educação familiar. Um modelo que existe há mais de 50 anos, um modelo americano, e que nos mostram diariamente a potência americana. O que acontece é que a maioria dos pais ou profissionais no Brasil focam na cultura autoritária ou na permissiva, onde tudo pode, como solução. Mas ambas na era digital já estão entrando num gigantesco colapso. Por este motivo, eu quero te apresentar uma oportunidade e como eu posso te acompanhar para que você consiga aproveitar essa jornada da melhor maneira possível, sem erros. Chega de ficar sem saber o que fazer, para onde ir, como atuar, o que fazer, qual o próximo passo.
Como você deve ter percebido, muitos pais estão carentes desse tipo de ajuda. A grande maioria não faz a mínima ideia de como preparar melhor os seus filhos para o mundo. Muitos estão literalmente clamando, pelo amor de Deus, para que alguém possa orientar. E como lidar principalmente com o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos. São mais de 150 anos de estudos que nos separam das nações evoluídas, dos países evoluídos em relação ao Brasil. Nunca existiu um momento tão propício à necessidade dessa ajuda. O impacto negativo que a tecnologia está causando no desenvolvimento das crianças já é uma realidade. Ó, existe uma grande oportunidade. Por quê? Porque muitos ainda estão estagnados. E muitos pais estão completamente perdidos sem saber como lidar com essa situação. Muitos estão usando modelos que foram repassados de geração em geração. Modelos que talvez funcionou no passado, na minha época para trás. Hoje não mais. Colocar de castigo hoje significa uma revolta amanhã. É preciso uma nova abordagem para lidar com a situação atual. É preciso um novo olhar diante desse cenário gigantesco. E tem mães que ainda falam: ah, se me bater, eu dou uma palmada, eu dou uma chinelada, eu arranco o couro. Mas que filho, o tipo de filho que você está criando para o seu futuro, para esse futuro? É exatamente essa proposta. Afinal, o ambiente em que as crianças estão se desenvolvendo mudou drasticamente. E muitos pais precisam acompanhar minimamente o pouco tempo que esses pais têm, que seja 30 minutos. Essas mudanças com pouco tempo que conseguem estar juntos para saber lidar com o que está acontecendo. E é aqui que existe uma grande janela de oportunidade. Ajudar esses pais na meta de preparar e educar emocionalmente seus filhos. Com a estratégia certa, você pode ajudar outros pais a lidarem melhor com o desenvolvimento de suas crianças. Com a estratégia certa, você pode acompanhar e orientar esses pais em como aplicar o poder das emoções para um crescimento saudável e inteligente. Sabe o que é melhor? Você ainda pode ser altamente remunerado por isso. Existe uma demanda absurda de famílias precisando desse tipo de ajuda. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas realmente capacitadas é baixíssima. Outras se capacitam, mas não têm coragem ou não têm o caminho para poder atuar. Ou seja, existe uma alta demanda e uma concorrência nessa situação e ela é extremamente fraca. Pensando nisso, eu preparei um programa de mentoria e formação chamado Comportamento Positivo, onde eu vou te ajudar a aproveitar essa janela de oportunidade. Será no programa onde eu vou te formar no meu método e te orientar em como estruturar seu negócio no mercado de educação parental. Eu vou compartilhar com você exatamente o que eu faço para gerar resultados e os atalhos que você pode pegar para evitar erros desnecessários e gerar resultados de verdade nesse mercado. Como irá funcionar? Durante 4 semanas, eu vou acompanhar um grupo seleto de pessoas na meta de especializar e estruturar o negócio como educador familiar, na metodologia do comportamento positivo ICP. Serão 4 reuniões ao vivo, onde você poderá tirar suas dúvidas e pedir feedbacks. Esses são um momento de orientação. Eu vou te dar clareza sobre cada etapa do processo, desde a especialização do conhecimento até a atração de clientes e o modelo de negócios. Assim que você garantir sua vaga no programa, você terá acesso imediatamente à nossa certificação online, para que você já comece a dar seus primeiros passos estudando o nosso método. São aulas 100% práticas e didáticas online, onde eu separei a base e os fundamentos do conhecimento para você
e para que você consiga aplicar o método de maneira rápida e simples. Além disso, você terá acesso a outros materiais de apoio e bônus extras, por exemplo, e-books, PDFs, ferramentas, palestras. O investimento para fazer parte desse programa é de R$ 2.000. Nossa, Ana, é muito caro! Mas eu decidi liberar o valor especial para vocês que estão aqui e ficaram até agora. Esse valor especial da próxima turma que está sendo criada, ou seja, de 2.000, praticamente 50% de desconto. Isso apenas para você que de alguma maneira chegou até aqui e está assistindo essa transmissão. Eu vou liberar um desconto de quase R$ 1.000 na sua inscrição. Aliás, quase 1.000 não, mais de R$ 1.000 nessa sua inscrição. De 2.000 por apenas R$ 947. E você pode ainda dividir em 12 vezes de R$ 78,91. Aqui abaixo terá um botão para você falar com a minha equipe. Você pode iniciar uma conversa e tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso programa de mentoria. Como será a experiência, como vai funcionar, cada detalhe, quando vai começar. Dessa forma, você poderá ter clareza maior se esse programa realmente é para você e como eu posso te ajudar a dar os próximos passos de maneira segura e assertiva. Bom, então é isso. Repetindo, você vai ter um acompanhamento comigo de 4 encontros online, 30 dias de acompanhamento, curso base da certificação, especialista em comportamento positivo, materiais de apoio. Além disso, você vai receber como bônus posicionamento de liderança, avaliação comportamental assessment, uma mentoria no formato de devolutiva do seu perfil comportamental. Vocês sabem o que é isso? São mais de 40 páginas sobre você, sobre seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, suas habilidades, suas competências, seu ponto de liderança. E sabe quanto eu cobro só essa mentoria? R$ 2.000 por 1 hora. E você vai ganhar como bônus. Além disso, estratégias e gestão do seu negócio. E um plano de ação para você desenvolver em 3 meses. Tudo isso por apenas 947. Então, se faz sentido para você, clique agora nesse botão aí embaixo, dá um oi para minha equipe, conversa sobre o programa, que muito em breve estaremos juntos, eu e você, na mentoria Comportamento Positivo. Então é isso. Obrigada pela presença de todos vocês. E agora eu vou abrir para as perguntas.